Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Pondo a nossa casa em ordem. Esse é o nosso tema desde o mês de outubro. E nós vamos finalizar nesse mês de dezembro com este tema. Estamos falando sobre como nós podemos organizar a nossa alma. Como nós podemos organizar a nossa mente, nossas emoções e nossa vontade para que ela possa trazer também o equilíbrio que nós precisamos, que é viver em paz. Nós estamos falando a respeito de uma engrenagem muito importante que faz parte da nossa alma, que é a nossa vontade. E a nossa vontade, ela vai ter uma tendência, ou de obedecer ou de desobedecer a Deus. E nós estamos falando da engrenagem da desobediência. E nós vamos hoje compreender por que muitas vezes nós somos duros de coração. Porque muitas vezes nós não cedemos à vontade do nosso Deus. Qual é a nossa incapacidade? O que traz essa incapacidade de não ceder para Deus? Nós estamos estudando o capítulo 1 de Provérbios. E nós vamos ver hoje Provérbios 1, 20 a 24, que é sobre o nosso tema de hoje. O convite da sabedoria. A sabedoria, ela grita nas ruas, nas praças e levanta a sua voz. Do alto da muralha, ela clama. À entrada dos portões e nas cidades, ela profere as suas palavras. E ela diz assim: até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos? Até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão, e eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Esta é uma promessa para aqueles que ouvem a sabedoria de Deus, que ouvem a Deus. Mas porque eu clamei e vocês se recusaram a ouvir, porque eu estendi a minha mão e não houve quem atendesse, e pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês e ficarei zombando quando chegar o terror. Olha só, que advertência, que convite, que promessa, mas olha o perigo de nós, como vimos ontem, não observarmos os sinais de por que estamos duros de coração e não cedemos a Deus. Salomão aqui, ele estava ensinando ao seu filho. E aqui Salomão estava implorando ao seu filho e também a todos nós, porque as advertências eram conselhos para não só para os seus filhos, mas elas chegaram até nós, essa voz de advertência de Salomão. A pergunta é: por que Salomão teve que implorar a seu filho para que ele não ignorasse as repreensões do Senhor? As escrituras, elas mostram para nós de alguma forma, e esse texto mostra por quê. Então, examinando essas próprias palavras que foram preservadas, de Provérbios, capítulo 1, nós encontramos aqui nesse texto do capítulo 1 de Provérbios 4 razões porque não ouvimos as repreensões do Senhor. E nós vamos examinar, então, 2 delas hoje, pela manhã, e amanhã nós vamos examinar mais 2. Mas prepare-se, isso pode ser desagradável para aqueles que têm os seus ouvidos abertos para ouvir. Então, no
capítulo 1, versículo 24, ele já fala, então, uma das primeiras causas. Ele diz assim: mas por que clamei e vocês se recusaram a ouvir? Porque estendi a minha mão e nem houve quem a atendesse. Então, a primeira questão de que por que nós não damos ouvidos e somos incapazes, às vezes, de ceder às repreensões, é o espírito de obstinação. É a obstinação do nosso coração. Ele diz assim: porque eu clamei e vós me recusastes. Você vê essa última palavra, recusastes. Então, o termo ou o texto hebraico para essa palavra, ela é um verbo intenso que traz a ideia de uma pessoa estar recusando diretamente, obstinamente, enfaticamente, está recusando a ouvir a repreensão. Ela é usada sempre, mais frequente, no Antigo Testamento, como um sentido muito sério. E é o que nós vemos hoje de forma, assim, claríssima. Quando nós vemos as pessoas desafiando a autoridade estabelecida e rejeitando, então, sistematicamente a forma de como essas lideranças... Então, olhe, preste minha atenção, nós vemos isso nos lares. Os filhos que rejeitam e desafiam a autoridade dos seus pais. Isso já é uma amostra de que eles já estão com uma obstinação no coração. Um coração obstinado é aquele que desafia a autoridade que foi estabelecida e rejeita a repreensão, a correção. Ele já foi, então, contaminado com o espírito da obstinação. Então, nós podemos ver isso no caso do faraó, né? Lembra que se recusava a permitir a saída dos hebreus. Esse recusar era exatamente isso. Se recusava diretamente, obstinadamente e enfaticamente. Não deixava o povo ir. Eu não vou deixar o povo ir. Então, em outras mensagens de Salomão, ele também fala de um outro tipo de recusa, que é a recusa do preguiçoso a conseguir um trabalho, ou seja, a sair para trabalhar. Então, é a mesma coisa. Então, esse coração obstinado que se recusa diretamente, obstinadamente e enfaticamente a sair para trabalhar. Então, em muitos casos, essa determinação pode ser uma característica, às vezes, para algum positiva, né? Mas aqui dentro do texto, não é. Ela é uma questão negativa. Nós temos também um outro caso, que é o caso de Pedro e João, que se recusaram a ficar em silêncio a respeito de Cristo ressuscitado, mesmo depois que as autoridades religiosas os ameaçaram com grave punição. Aqui está falando de uma obstinação positiva, né, que tinha uma certeza, não era uma obstinação maligna, mas era uma recusa por algo que era importante. Nós temos também em Atos, capítulo 4, versículos 19 a 20, que está registrado, então, também a história, essa história. Nós vamos ver aqui. Atos 4, 19 a 20 diz assim: pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado esses milagres e cura tinha mais de 40 anos de idade. Então, nós vemos aqui uma recusa em deixar de falar de Cristo, né? Esses dois indivíduos foram determinados e obstinados, né? Porque eles estavam certos. Eles foram relutantes, desafiaram a
autoridade porque a verdade exigiu que eles permanecessem firmes na fé, na certeza de que eles estavam certos, certo? Então, eles fizeram isso, mas eles fizeram isso de uma forma que agradava a Deus, né? Não era para o seu próprio bem-estar, mas era para o bem-estar do próprio evangelho, a motivação correta. Então, muitas vezes a recusa obstinada em dar ouvidos às advertências dos outros, na verdade, também revela, quando nós não damos ouvidos às advertências dos outros, revela um coração arrogante e uma mente entorpecida, né? Então, se você percebe que existe um coração obstinado, que você tem esse coração obstinado, ore pedindo a Deus humildade e sabedoria, que são duas coisas que Deus anseia ver em seu povo. A outra questão de por que muitas vezes não cedemos ou ouvimos as repreensões é a insensibilidade. Então ele fala aqui no 1:24, eu estendi a minha mão e não houve quem a desse atenção. Quando Salomão disse isso, não houve quem desse atenção, ele usou uma palavra que sugere não ouvir ou não perceber, certo? Ou seja, fechou os ouvidos. Então, quando você tenta penetrar na casca do indivíduo que fecha os ouvidos, né? Já vemos então, como diz o velho ditado, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Talvez os melhores exemplos de insensibilidade e inconstância sejam os pedestres que andam com fones de ouvidos e passam pela vida, pelas faixas, né, de isolamento do seu próprio andando e não percebem as coisas que estão acontecendo, né? Seguindo no seu próprio ritmo, como se nada estivesse acontecendo ao seu redor. Tente conseguir a atenção de alguém perdido, né? Na inconstância ou ali na insistência em ficar preso no iPod, no celular, e entenderá como é a frustração de Deus quando Deus fala, quando Deus deseja que ouçamos a sua voz. Então, quando nós ficamos frustrados quando as pessoas não nos dão atenção. Embora então a sabedoria de Deus, próprio Deus estenda sua mão, muitas pessoas não têm a percepção e deixam de ver o gesto desta sabedoria de Deus que está querendo fazer morada em sua vida, ajudá-lo em tomar as suas decisões. Quando nós não ouvimos essa voz, então nós estamos insensíveis, não percebendo. Então, o que é importante a gente entender a respeito disso? Primeiro, você ouve os conselhos dos outros ou você rejeita em favor daquilo que você acha que é melhor para você? Frequentemente não ouve conselho dos outros até que algo ruim tenha acontecido? Por que você age assim? Então, pense sobre isso, né? Como Deus pode estar pensando a seu respeito se você não dá ouvidos? Qual o risco, qual o perigo que nós estamos sofrendo? Queridos, observemos se não temos um coração insensível para a voz de Deus ou um coração obstinado para resistir às repreensões de Deus. Olha, isso tem sido muito importante para mim, tem me feito pensar. Pense você também. E que Deus abençoe e nos dê um coração humilde, um coração ensinável e que sejamos sensíveis à voz de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. E vamos falar dos 2 itens também que podem nos impedir de ouvir a voz de Deus. Até lá!